Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de testes de software. No último vídeo nós trabalhamos sobre o desenvolvimento dirigido a testes e agora que vocês já tiveram uma ideia do que é esse tal de TDD, eu quero conversar com vocês sobre o Coding Dojo, que é uma metodologia de aprendizagem que a gente pode utilizar para trabalhar em projetos e que tem tudo a ver aí com testes de software e também com TDD, tá bom? Então vamos lá. Então, sem necessidade de buscar algo muito sofisticado aqui, quero explicar para vocês como funciona essa metodologia. Eu vim aqui na Wikipedia mesmo e vamos conversar aqui sobre alguns conceitos e relacioná-los à nossa disciplina de testes de software. Então, o Coding Dojo, ou Dojo de programação, Dojo de codificação, é um método de aprendizagem, né? Ou pelo menos foi concebido como um método de aprendizagem para a gente desenvolver projetos aqui em computação, projetos relacionados à programação de computadores. Eu classificaria ele, né, como um método de aprendizagem ativa, então é um método que depende bastante dos estudantes, e também baseado em problemas. Então, em todo dojo de programação, antes de mais nada, é necessário ter um problema algoritmo que será resolvido, ou que pelo menos a gente vai buscar a resolução deste problema em uma sessão de dojo, de um coding dojo. Tá bom? Então, ó, o dojo ele é uma palavra aqui de origem japonesa, ele significa local de treinamento. Quem pratica artes marciais provavelmente já conhecia a palavra, né, já conhecia o termo, e aí o coding, obviamente, é de codificação, programação. A ideia aqui é a gente trazer toda a... Como que eu posso dizer? Toda a ideia que se deve ter de respeito num dojo, né, do foco no treinamento, respeito a todos que estão treinando. Isso lá a gente vai trazer toda essa tradição, essa era a palavra que eu estava buscando, toda a tradição que tem nas artes marciais aqui para uma prática de programação, para uma prática de treinamento de programação, tá bom? E vamos então ao que interessa, vamos olhar aqui como que funciona o Coding Dojo. Primeiro, existem diversos formatos, né? Então os mais famosos aqui é o kata, o randori e o kaki. Existem esses formatos, existem adaptações desses formatos. Obviamente, quando a gente vai fazer uma sessão de Coding Dojo, a gente não precisa seguir exatamente como foi concebido, é melhor que a gente faça, né, para ter todos os benefícios, mas não é completamente necessário. Então, basicamente, eu gosto bastante do formato Randori, então quero focar nele com vocês, porque esse é um formato que todos os estudantes, todos os interessados participam. Então, basicamente, a gente seleciona um problema que será resolvido e a gente precisa ter um computador, idealmente conectado a um projetor, para que todos possam acompanhar o que está acontecendo. E nesse formato aqui, apenas uma pessoa programa por vez. É o que a gente vai chamar de piloto. Então vai ter uma pessoa sentada como piloto e ela estará programando. E aí vai ter também uma pessoa sentada ao lado dela, que será copiloto, que vai poder auxiliar no processo de programação. Esse processo de a gente ter dois programadores, o que normalmente a gente tem o programador menos experiente codificando e o programador mais experiente auxiliando, ele é chamado de programação pareada ou pair programming. A ideia é que o programador mais experiente ele vai ensinando o programador menos experiente e também de que duas cabeças pensando juntas são melhor, né? Vão produzir um código melhor. E aí então voltando para o dojo, a gente tem lá o piloto, tem a pessoa no papel de piloto e uma pessoa no papel de copiloto. O piloto está programando e o copiloto está auxiliando quem está programando. E aí a cada 5 minutos ou o tempo ali que for definido, o piloto ele volta para a plateia, né? Então todo o restante dos participantes do dojo são a plateia, eles estão observando o que está acontecendo e aí o copiloto assume a posição de piloto.
e uma pessoa da plateia, obviamente, vem para fazer o papel de copiloto. Então a gente tem em ciclos de 5 minutos, uma pessoa programando, uma pessoa auxiliando e o restante é a plateia, e aí a gente vai alterando, vai fazendo o ciclo dos participantes e todos trabalham no mesmo código, tentando resolver o mesmo problema. Às vezes a gente pode utilizar o Coding Dojo, por exemplo, para aprender uma linguagem de programação nova. Então, o problema pode não ser tão desafiador, mas a ideia é aprender a linguagem de programação. Tá? E aí existem algumas regrinhas. Então, eu quis falar do Randor especificamente, porque é bastante importante que nesse formato a gente utilize o TDD e os Baby Steps, passos de bebê, que a gente comentou nos últimos vídeos. Então, TDD, Test Driven Development, desenvolvimento dirigido a testes. A gente vai resolver o nosso problema, primeiro criando os testes simples, então são nossos passos de bebê, aí a gente implementa a solução para aqueles testes e vai seguindo nestes ciclos. E quanto às regras, então somente são permitidas interrupções quando todos os testes estiverem no verde. Tá? E também é importante notar que é a dupla quem decide o que será feito para solucionar o problema. Então quem está programando, piloto, e quem está auxiliando o programador, copiloto, são eles que decidem qual será o próximo passo, qual será o próximo teste que será escrito, qual será a próxima função. E a ideia é que todos os participantes entendam o que está acontecendo. E é por isso que tanto o piloto quanto o copiloto, eles devem explicar o que eles estão fazendo. Então eles podem ir explicando ali enquanto estão fazendo ou no final do ciclo de implementação deles. Então quando o piloto for para a plateia, pode explicar também para o público. E aí o público vai observando tudo o que está acontecendo, lembrando que só são permitidas interrupções quando todos os testes estiverem verde. Tá? Certo? Então essa é a metodologia Coding Dojo. Ela pode ser utilizada em diversos contextos. A gente costuma utilizar em ambientes de aprendizagem, como aqui num ambiente de uma instituição de ensino, mas também em empresas, quando se busca ensinar programadores menos experientes, também ter uma dinâmica de equipe, aprender novas tecnologias, aprender em equipe, tentar solucionar um problema difícil, talvez. Então existem várias possibilidades que a gente pode aplicar esta metodologia, tá? Então aí aqui tem uma série de vantagens, que a gente vai desenvolver. Eu acredito que a principal é a cooperação. A gente aprende a trabalhar com outros programadores quando a gente faz um Coding Dojo. A gente observa outros programadores mais experientes, outros programadores menos experientes, cometendo erros, tendo ideias diferentes da nossa. Então é uma experiência bem bacana que a gente pode criar com o Coding Dojo. Tá? E também aqui toda a questão de participação, respeito e troca de experiências. Tá certo? Então era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, mas apresentar a metodologia para vocês, tá? E numa oportunidade futura, quero desenvolver um Coding Dojo aí com os alunos de cada turma, para que vocês conheçam a metodologia e também não só conheçam na teoria, mas a gente possa aplicá-la. Tá certo, pessoal? Então valeu e até o próximo vídeo. Falou!